São Brás une a mais alta tecnologia a uma seleção única de grãos, oriundos das regiões do Cerrado, Mogiana e Sul de Minas. Viva uma experiência sem igual com os cafés especiais da São Brás, começando no contato da água com o pó, numa combinação perfeita de tempo e temperatura, capaz de extrair aromas e sabores irresistíveis. São Brás, 70 anos. A experiência é tudo. Olá, estamos iniciando mais um programa Advocacia em Debate. Este é um programa aberto, plural, democrático e é possível por causa do nosso patrocínio do Café São Brás, que é uma torra de melhor qualidade, a torra perfeita. Hoje nós estamos aqui com o advogado Marcelo Torres. Ele é candidato à presidência da nossa seção da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Norte. Vamos entrevistá-lo. Marcelo, muito obrigado inicialmente pela sua presença, de ter aberto a sua agenda e estar aqui de forma cortês conosco. Você vai falar com a advocacia norte-riograndense, com a sociedade potiguar, não é só os advogados que vão ver essa nossa entrevista, não. Tá certo? Então, primeiramente, muito obrigado. Eu que agradeço o convite por estar nesse programa, Advocacia em Debate, programa esse com um nível cultural, um nível de organização e, sem dúvida nenhuma, que vai agregar muito valor para a sociedade norte-riograndense. Olha, Marcelo Torres, ele é natural daqui de Natal, né? Ele fez o curso de Direito dele na FARN e é, inclusive, professor de lá. Então, ele já foi professor em várias universidades e atualmente é professor lá na FARN. Marcelo, a primeira coisa que nós vamos fazer é a produção vai lhe exibir o juramento do advogado e depois você vai fazer um comentário sobre o juramento do advogado. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Então, Marcelo Torres, qual é o seu comentário sobre o juramento do advogado e advogada, né? A ideia central do juramento é criar um norte para que o advogado ou advogada possa basear a sua aplicação do direito dentro da legalidade, da ética, da moral e dos bons costumes. Esses que são os princípios fundamentais para a aplicação de um bom direito. O advogado ou advogada, quando entra na carreira, traz consigo uma responsabilidade muito grande. Ele recebe uma procuração, é outorgado a ele uma série de poderes pelos quais ele vai defender os interesses jurídicos daquela determinada pessoa física ou jurídica. Então ele sempre precisa se pautar nessa boa-fé, nos bons costumes, na ética e na moral, como um norte, como um princípio basilar, para que o direito seja aplicado, mas sempre dentro de uma razoabilidade, uma proporcionalidade e, sem dúvida nenhuma, agregando o principal objetivo do direito, que é a atuação da justiça. Então esse é o preceito fundamental. Muito bem, então Marcelo Torres, agora nós vamos pedir à produção, que está na responsabilidade de Itapuã, que ele coloque aí as constituições da República e do Estado do Rio Grande do Norte, que foi agora revisada nessa atual legislatura, inclusive contou com apoio técnico do ex-presidente da Ordem, Sérgio Freire. Gostaria que você, como advogado e candidato a presidente à Ordem, fizesse um comentário das constituições da República e do Estado. As nossas constituições são a lei máxima que nós temos, pelas quais todo e qualquer ordenamento jurídico precisa ser reflexivo a esses preceitos.
Quando a gente analisa primordialmente o artigo 5º da nossa Constituição Federal, nós temos os direitos fundamentais, a nossa pedra filosofal do direito. Aqueles direitos que foram criados mediante, muitas vezes, o derramamento de sangue de muitas pessoas que se cederam lágrimas, sangue e suor para que toda a nossa sociedade pudesse viver e gozar dos direitos que nós temos hoje. Então, tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual são nossas leis primárias, pelas quais nós devemos ter um total respeito e pelas quais todas as demais leis do nosso ordenamento jurídico precisam ser reflexivas. A Constituição é a lei pela qual nós precisamos sempre nos ater. É a lei pela qual, muitas vezes, as nossas cortes máximas vão se ater, principalmente o STF. Muito bem, Marcelo. Agora vamos também lhe exibir o prédio da Ordem dos Advogados do Estado do Rio Grande do Norte, ali na Candelária. Você está vendo a fachada da Ordem, você agora vai ver o átrio, né, o saguão da Ordem, você vai ver o auditório da Ordem dos Advogados, né, está vendo aí, e você está vendo também a livraria na Ordem. Okay? Eu gostaria que o advogado e candidato Marcelo Torres fizesse um comentário sobre a importância da Ordem para a sociedade potiguar. Como muito bem dito na ponderação, a Ordem ela não tem uma importância apenas para o advogado e para a advogada, mas também para a sociedade. Por intermédio das comissões que atuam em favor da Ordem dos Advogados, nós prestamos também um serviço à sociedade. As comissões elas são divididas por temas esses que são criados para promoverem a aplicação das leis, mas também para debater junto à sociedade como podemos integralizar o sistema OAB à sociedade. Então, por exemplo, a gente analisa uma Comissão de Direito Tributário, de Direito do Consumidor, a gente vai prestar um serviço, muitas vezes, de esclarecimento para a sociedade, como funciona um Código de Defesa do Consumidor, como é que a sociedade deve entender o regime tributário que nós temos aplicado ao nosso país. Então, a importância do sistema OAB não é apenas voltado para o advogado e para a advogada, mas também para a sociedade, que muitas vezes vai, por intermédio do sistema OAB, ter um esclarecimento muito grande e, sem dúvida nenhuma, a defesa dos seus preceitos, dos seus direitos e das suas prerrogativas. A nossa sede ela é importantíssima porque precisa ser tratada como a casa do advogado, a casa da advogada. O advogado ele precisa se sentir em casa. Ele precisa que as portas sempre estejam abertas para qualquer advogado ou advogada, não importando qual é o advogado que se encontrava em determinada chapa durante um pleito eleitoral. Terminando o pleito, a casa de todos. E um ponto interessante é a biblioteca. Nós não temos acesso à biblioteca. O advogado, o estudante de direito que quer ter esse acesso, ele não tem esse acesso. Então a gente precisa que essas portas sejam abertas para todo advogado e também para o estudante de direito. A OAB ela não deve abrir sua porta apenas quando a pessoa se torna advogado, mas a gente precisa aproximar o estudante por intermédio da ESA e também da Comissão de Ensino Jurídico, para que exista um senso de pertencimento, para que, por exemplo, quando a gente esteja lecionando para um aluno do primeiro período ou do 10º período e pergunte se ele quer ser advogado, ele levante o braço com altivez, com coragem e com aquele sentimento de pertencimento à classe dos advogados. Muito bem. Marcelo, nós estamos no Estado Democrático de Direito e agora nós vamos lhe exibir a fotografia do prédio do Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria que você fizesse um comentário. Agora mesmo, nós tivemos essa semana uma decisão monocrática da ministra Rosa Weber, paralisando a tramitação da PEC dos precatórios, que parece que tem um conluio, coisa assim. Não estou dizendo que há ou não há, que eu não posso fazer esse pré-julgamento, nem muito menos agora, diante dessa pergunta. Então, eu gostaria, qual é o seu posicionamento em relação ao Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal é a nossa corte máxima, pela qual, primeiramente, nós devemos total respeito. As pessoas que lá se encontram são pessoas que estão ali para decidir os rumos da interpretação da nossa Constituição Federal. A Constituição Federal ela é escrita por homens, por mulheres, por cidadãos. Por ser escrita por cidadãos, logicamente, é passível de várias interpretações. No Supremo Tribunal Federal, nós temos os ministros e ministras que vão promover a interpretação que seja mais reflexiva aos anseios da sociedade, ao que a sociedade efetivamente clama.
A lei nada mais deve ser do que um reflexo dos anseios da sociedade. E quando a gente se depara com a nossa Suprema Corte, o que nós precisamos é que o ministro ou a ministra que vai promover a interpretação daquele determinado artigo, sempre promova a interpretação voltando para os melhores anseios da sociedade. Então, o Supremo Tribunal Federal, por mais que traga alguma decisão que muitas vezes vai contrariar o subjetivismo de qualquer cidadão, ele precisa ser respeitado porque é a nossa corte máxima. É a corte pela qual a gente vai ter a interpretação da nossa Constituição. Ou seja, é o momento pelo qual vai se criar um raciocínio lógico, dedutivo, interpretativo sobre determinado artigo que vai ser aplicado erga omnes, ou seja, em favor de toda a sociedade. Muito bem, nós estamos no ciclo de entrevistar todos os candidatos a presidente da Ordem dos Advogados para a seção do Rio Grande do Norte. Marcelo Torres é candidato e agora ele vai dizer as razões da sua candidatura. Por que você é candidato a presidente da Ordem dos Advogados na seção do Rio Grande do Norte, Marcelo Torres? Primeiramente, porque nós sentimos que é o momento de se promover renovação, abertura da casa para o jovem advogado, para aquele advogado mais maduro, para o advogado que está muitas vezes afastado aqui da capital, onde muitas vezes o sistema OAB não chega, e também para aquele advogado que já tem uma idade mais avançada e ele não tem uma respeitabilidade por parte do sistema OAB. Nós precisamos que o sistema OAB chegue para todos os advogados e não apenas para o advogado da capital, não apenas para aquele advogado que já tem uma certa experiência e um certo know-how na advocacia do Estado do Rio Grande do Norte. Nós precisamos que seja criada uma ponte em cada cidade do Estado, para que todos os advogados sejam amparados. E essa é uma bandeira que nós defendemos. Eu me sinto atualmente um pouco decepcionado com o sistema OAB no Estado do Rio Grande do Norte. Ele não tem chegado em todos os interiores. E uma das razões para a gente trazer essa valorização foi porque nós chamamos Bárbara Paloma para ser a nossa vice-presidente, que nós preferimos chamar de co-presidente. Bárbara Paloma tem exercido um ofício dentro de uma certa excelência, lá em Mossoró. Ela é a atual presidente da subseccional de Mossoró e nós pensamos justamente em convocá-la porque, como presidente da subseccional, ela tem essa possibilidade de criar uma ponte entre Natal, Mossoró e todas as demais subseções e cidades que estão aqui no estado, fazendo com que o sistema OAB chegue a todas as cidades e não fique apenas em Natal. Uma das coisas que a gente percebeu é que as prerrogativas são muito desrespeitadas, mas imagine a prerrogativa de um advogado em Mossoró, um advogado em Apodi, ou seja, naquelas cidades que estão mais distantes da capital. A nossa intenção, trazendo Bárbara Paloma para o nosso lado, é valorizar a mulher advogada que precisa ser valorizada, e não valorizada com um provimento que obrigue a ser inserido uma cota feminina numa chapa de eleição. Não, a gente precisa de participação veemente, independentemente de provimento ou não. Razão pela qual convidamos Bárbara Paloma dentro de uma perspectiva de que ela tem exercido esse trabalho e que vai trazer essa capilaridade para o interior também. Certo. Marcelo Torres, nós vamos adentrar um pouco no seu programa, mas antes, quem está dentro, tem duas questões que estamos fazendo a todos os candidatos. Primeiro, um é sobre as prerrogativas e dois, sobre esta cota, essa paridade da participação das mulheres. Então, primeiramente, eu gostaria que o candidato Marcelo Torres colocasse o que é as prerrogativas, qual é o seu ponto de vista, se eles são privilégios ou não, se prerrogativa é uma atribuição do desiderato, do ofício da advocacia. Gostaria que você se posicionasse. Para o advogado exercer a sua profissão, ele não precisa de maneira nenhuma de privilégios, mas ele precisa de alguns direitos que tragam para si essa independência, essa altivez, essa coragem. E daí surgem as prerrogativas, como direitos que são inerentes ao exercício da advocacia, para que o advogado possa, de maneira veemente e sem qualquer tipo de barramento, sem qualquer tipo de venda ou de algema, exercer a sua profissão. Então, vejo as prerrogativas como um direito que é inerente à profissão do advogado.
O advogado ele não pode, de maneira nenhuma, ter que marcar um horário para conversar com um magistrado, para conversar com o desembargador. É lógico que, no momento em que ele se dirige a um gabinete, ele precisa aguardar, muitas vezes, o lapso temporal de término de determinado ofício do magistrado, do desembargador, do delegado, do ministro. Mas ele precisa ter amplo e restrito acesso ao órgão jurisdicional. Da mesma forma, numa delegacia, o advogado ele precisa ter acesso aos autos, precisa ter acesso ao seu cliente sem um prévio agendamento. O direito ele não vai ser resguardado apenas em determinado lapso temporal, mas ele precisa de resguardo a qualquer momento. E aí entra a figura do advogado por intermédio das suas prerrogativas. Nós precisamos que as prerrogativas do advogado, da advogada, sejam afixadas nos órgãos, para que todo e qualquer servidor tenha conhecimento. Porque quando o advogado se dirige a um órgão, muitas vezes existe lá aquela cominação penal de que se o advogado tratar o funcionário de maneira desurbana, ele vai receber, logicamente, a imposição de um crime. Da mesma forma, nós precisamos que as prerrogativas do advogado sejam fixadas dentro de uma paridade, dentro de uma respeitabilidade. O que nós queremos não é privilégio de maneira nenhuma, mas a gente precisa de uma OAB que tenha altivez e coragem. A presidência da OAB, ela precisa ser exercida dessa forma, sem nenhum tipo de amarra. Então, vejo as prerrogativas como direitos inerentes ao próprio exercício da profissão. Certo, muito bem. Então, agora, Marcelo Torres, eu gostaria que você se posicionasse em relação à paridade entre mulheres e homens, advogados e advogadas. Até porque agora as advogadas têm um maior número do que os advogados. E tem uma proposta, inclusive, de mudança do nome da Ordem dos Advogados para a Ordem da Advocacia Brasileira. Gostaria do seu posicionamento. Entendo que as mulheres precisam do seu espaço, do seu papel, assim como o negro, assim como o advogado LGBTQI+, assim como todo e qualquer advogado. Não importa sexo, não importa cor, não importa etnia. O que importa é que todos pertencemos a uma classe, a classe da advocacia. Então não deve haver tipos de distinções. A OAB ela precisa ser aberta e aberta a todos. E as prerrogativas, bem como a sede, precisa abrir as portas e precisa respeitar e trazer, sem dúvida nenhuma, direitos inerentes a todos. A questão primordial não é favorecer um grupo, favorecer um outro. Não, é abrir as portas para todos. No momento em que nós temos um projeto de lei ou um provimento que traz a obrigação que nós precisamos criar uma cota, isso só demonstra o desrespeito pelo qual uma determinada classe de advogados, advogadas ou de determinada etnia está sofrendo. Não era para a gente precisar ter uma lei ou um provimento que trouxesse essa criminalização ou essa descriminalização. Razão pela qual, infelizmente, como através dos próprios seres humanos nós não conseguimos essa paridade, aí se faz necessário muitas vezes a imposição de alguma legislação específica. Muito bem, Marcelo Torres, candidato a presidente da OAB do Rio Grande do Norte. Eu gostaria que você colocasse para a advocacia e para a sociedade potiguar, coloque duas propostas que você defende como candidato. Primeira proposta, redução da anuidade para a anuidade mais barata do país. Isso não é difícil. Basta se fazer um estudo técnico científico baseado na aritmética, pura matemática. Nós temos a anuidade mais cara do Nordeste e uma das mais caras do país, R$ 950. E o que é que nós temos em contrapartida? Nada. Se nós entramos hoje no site da OAB, faço essa exemplificação. Entrem no site da OAB hoje, cliquem em cursos e palestras. Procurem se existe algum curso e palestra. A ESA nada tem feito. A Comissão de Ensino Jurídico nada tem feito. Pelo contrário, na última gestão agora, nós tivemos no último mês, na iminência de ser gerada a lista de adimplentes, descontos de até 90%. Não é assim que a gente tem que trabalhar o sistema OAB, promovendo descontos de até 90% antes de se fechar a eleição. O que nós precisamos é ter uma anuidade que seja condizente com o papel que o sistema OAB tem oferecido a seus advogados. Então, o que nós precisamos, primordialmente, é uma redução nessa anuidade extremamente alta em desfavor do que tem sido oferecido para os profissionais de advocacia. Num segundo momento, participação, democratização. Nós precisamos que o sistema OAB seja debatido entre a classe.
Nós temos assembleias ordinárias e extraordinárias. Quando é que foi realizada uma assembleia extraordinária? Nós temos as ordinárias, que são realizadas de quanto em quanto tempo? Lapsos temporais de 3 em 3 anos, que é a votação. Assembleias extraordinárias nós não temos. Está previsto no nosso regimento? Está. O que é que a gente precisa? Que o advogado seja chamado à casa para ele participar. Então, as assembleias ordinárias e extraordinárias, sem dúvida nenhuma, são um dos nossos pleitos, para que toda a classe advocatícia, Natal, de Pau dos Ferros, de Caicó, de Apodi, de Parnamirim, de todo e qualquer subseccional ou de todo e qualquer comarca do Estado, tenha acesso. Precisamos promover a atenção àquele advogado que muitas vezes está no interior, um pouco mais distante da capital e muitas vezes é esquecido. Então, democratização do sistema OAB. Fazer com que a OAB ela não seja discutida apenas pelo Conselho Estadual, mas seja discutida por todo e qualquer advogado, para realmente sabermos quais são os anseios e os reflexos que a classe precisa efetivamente serem ventilados. Marcelo Torres, gostaria que agora você falasse um pouquinho sobre a sua diretoria. Você já falou da vice, né, que é Paloma, Bárbara Paloma, que é de Mossoró, mas claro que se pode falar também, voltar a falar dela, falar dos secretários, do tesoureiro, dos conselheiros federais, quem são, quem é que vai ocupar a CAARN, enfim. Faça uma síntese de quem são as candidaturas e diga o seu número também, viu? Perfeito. Primeiramente, a nossa chapa é a chapa 30. 30 porque a gente pensa que efetivamente nós precisamos de uma terceira via para esse atual cenário. Um cenário onde temos uma certa manutenção do poder, desde já, pela qual somos contra. Uma vez eleitos, iremos assinar um termo demonstrando que não iremos promover reeleição. E, num segundo momento, a gente precisa demonstrar quais são as pessoas que efetivamente vão compor nossa chapa. De um lado, temos Úrsula Bezerra, coordenadora do curso do UniRN, profissional do mais alto gabarito, profissional da advocacia há mais de 20 anos, que conhece efetivamente as lamúrias do advogado por ter sido e ainda ser coordenadora de um curso de direito, pela qual formou muitos alunos e sabe qual efetivamente é o anseio desse alunado que se forma. Temos ainda Maria dos Remédios, grande professora da UFRN. Quem passou pela UFRN, sem dúvida nenhuma, foi aluno da professora Maria dos Remédios. Temos ainda Marcel Rocha, nosso grande conselheiro estadual, professor e ainda grande advogado que atua, milita efetivamente na advocacia. Temos ainda o professor Rocco, filho do professor Carlos Gomes, professor Rocco, que atua na advocacia há mais de 25 anos, um professor experiente, um professor que efetivamente sabe o que é advogar, o que é a militância da advocacia. Ou seja, nosso Conselho Federal, ele é formado eminentemente por advogados militantes, aquele advogado que inicia o mês precisando promover os seus honorários advocatícios para pagar suas contas, para pagar uma CAERN, uma COSERN, para pagar os insumos do seu escritório. Então, eminentemente, o que nós temos na nossa chapa são advogados militantes. Como a gente diz costumeiramente, o advogado barriga de balcão, que precisa estar ali na labuta diária, exercendo a advocacia, participando de uma audiência pela manhã, de uma sustentação oral no juizado especial pela tarde. Criamos a chapa 30 de maneira orgânica, por intermédio de pessoas que efetivamente militam na advocacia. Na presidência da CAARN, nós temos Ramon Asfora, o nosso grande presidente da CAARN, uma pessoa que vai agregar muito valor e ofertar um serviço para o advogado, porque essa é a função primordial da CAARN. No nosso Conselho Estadual, temos inúmeros advogados que efetivamente são militantes, porque é isso que nós precisamos, ter um conselho, ter uma CAARN, ter um Conselho Federal formado eminentemente por advogados militantes, porque quem milita, quem inicia o mês com a sua conta zerada, tendo que correr atrás dos seus honorários para pagar suas contas, é que efetivamente sabe as lamúrias, as dificuldades que muitas vezes o advogado passa nesse nosso dia a dia. Então precisamos de advogados militantes para a gente ter efetivamente uma OAB condizente com os reflexos. Muito bem, Marcelo Torres, temos duas perguntas ainda. Uma é uma pergunta sobre advocacia iniciante. Qual é a proposta? E depois para os advogados idosos. Então, primeiro para os advogados iniciantes. Qual é a proposta para os advogados iniciantes?
pegar na mão desse advogado, levar até a sede da OAB e dizer: essa casa é sua e você pertence a essa casa. Precisamos despertar esse senso de pertencimento. Precisamos de cursos e palestras que abram um norte para esse advogado. O advogado, ele passa 5 anos numa faculdade, mas ele não estuda, ele não passa por nenhuma disciplina que ensine a ele como advogar. Ele não sabe como abrir um escritório, ele não sabe como é que funciona a tributação de um escritório. Muitas vezes ele não sabe o que é o super simples, uma luta que foi conseguida por muito trabalho. Então a gente precisa mostrar ao advogado iniciante o que é o sistema OAB, o que são as comissões, e não apenas oferecer essas comissões em troca de votos. A gente precisa trazer esse advogado iniciante, fazendo com que se cresça um senso de pertencimento, fazer com que ele entre no sistema OAB, não apenas para pagar o boleto, não apenas para receber sua carteira, mas para se doar ao sistema OAB e com isso trazer um reflexo à sociedade, conhecendo assim a sede do OAB e ofertando a esse advogado cursos e palestras que possam inseri-lo no mercado de trabalho. Nós temos um projeto de fazer com que esse advogado tenha acesso ao primeiro processo, o que é tão difícil, como o advogado iniciante, que muitas vezes não nasceu num berço de ouro, ou não nasceu dentro de uma família que já tem a jurisdicionalidade dentro do seu âmago, como é que esse advogado vai atuar? Como é que eu vou fazer? Eu vou alugar uma sala, eu vou comprar uma mesa, eu vou comprar um notebook? A gente precisa fazer esse curso de iniciação de advocacia, fazendo com que esse advogado já tenha um norte. E para a advocacia um pouco mais experiente, mais madura, a gente precisa fazer com que esse advogado não seja esquecido. Eu já dividi sala com um cidadão de 73 anos de idade, quando eu tinha 24 anos de idade. E o que é que a gente fazia? A gente trocava figurinhas. Ele muitas vezes tinha uma dificuldade muito grande para acessar o sistema, na época o Projude. Ele não sabia acessar. Então eu sempre estava ali dividindo sala com ele, ensinando esse advogado a acessar o sistema. Da mesma forma que ele me passou alguns processos. Então nós tínhamos uma troca muito salutar. E eu percebi, já no início da minha advocacia, que o advogado um pouco mais experiente, ele tem esse esquecimento do sistema OAB. Sequer esse advogado votava nas eleições. E eu dizia: vamos votar. E ele: não, para que eu vou votar? O OAB não faz nada por mim. Então nós temos a intenção de trazer esse advogado para a sede do OAB e fazendo muitas vezes com que o OAB chegue muito mais a ele do que ele precise vir. Gerando um curso do PJE, por exemplo, para que ele aprenda a lidar com o sistema, para que muitas vezes quando ocorra uma atualização do sistema, no momento em que ele não conseguir acessar, ele tenha um canal aberto para entrar em contato com o sistema OAB e ter, sem dúvida nenhuma, a solução para os seus conflitos. Então a gente precisa aproximar essa virtualização também para os advogados que estão mais distantes e sofrem com esses avanços tecnológicos que muitas vezes aproximam, mas em outros momentos trazem uma ponte de distanciamento. Ok. Marcelo Torres, nós chegamos ao final do programa. Você está falando com a advocacia norte-grandense e com a sociedade potiguar. Queremos que você faça uma saudação a todos os advogados e advogadas e a sociedade potiguar neste momento. Classe advocatícia, conclamo-os a promoverem a votação no dia 19 de novembro agora, na sede do UniRN. Venham votar, votem na chapa 30. Nos deem um voto de confiança, pois a chapa é formada por efetivos advogados e advogadas que militam na área. Pessoas que efetivamente iniciam seu dia a dia como advogados e terminam o dia como advogados. Então o que nós queremos é a reabertura do sistema OAB. Conto com todos vocês. Muito obrigado pelo espaço aqui nesse belíssimo programa. Muito obrigado, Marcelo Torres, pela sua presença, pela sua cortesia dessa entrevista. E a você, advogada e todos os ouvintes e telespectadores do nosso sistema. Este programa só está sendo possível pelo nosso patrocínio, o patrocínio do Café São Brás, que é a melhor torra, a torra perfeita. Muito obrigado a todos vocês pela audiência.